Olá, República! Hoje o nosso encontro é com alguém que carrega o peso e o compromisso de uma tradição familiar marcada pelo serviço público. E apesar do seu crescimento no ambiente político, não se acomodou nele. Decidiu construir sua própria trajetória, marcada por trabalho, escuta ativa e presença constante nos bairros da cidade. Possuidor de uma linguagem acessível e com uma atuação tecnicamente consistente, ele tem se destacado como uma liderança em ascensão no legislativo municipal. E sua recondução ao cargo nas urnas é prova disso. Meu convidado de hoje é o vereador Otávio Soeiro, reeleito em São Luís com mais de 8.000 votos. Sua prática parlamentar tem se destacado por uma abordagem contemporânea e integrada, com uso estratégico, por exemplo, das mídias sociais, demonstrando que política é, sobretudo, prática cotidiana. Vereador Otávio Soeiro, seja bem-vindo. Tá? Muitos cidadãos têm uma ideia distorcida do que é possível fazer como vereador. O que o senhor identifica como os maiores mitos sobre os poderes da vereança? Olá, Mariana, é um prazer imenso estar aqui no podcast República, a todos e todas que nos acompanham. É sempre importante a gente mostrar e apresentar o verdadeiro sentido constitucional da vereança, de verear, da palavra verear, que é abrir caminhos, vem do latim. E, de fato, a gente entender que o vereador ele tem suas limitações. E muitas vezes é deturpado isso perante a opinião popular. Eu tenho dito que, na cabeça das pessoas, geralmente se entende que o vereador tem o poder de execução, tem poder de asfaltar uma rua, tem poder de construir uma escola, de reformar uma unidade básica de saúde. E muitas vezes é a informação que precisa chegar de forma precisa. E dessa forma a gente tenta todos os dias, seja na tribuna, seja nas comunidades, a gente atentar ao cidadão ludovicense, ao cidadão maranhense, às pessoas que acompanham a política de fato, para que eles entendam o verdadeiro sentido do que o vereador pode e daquilo que não é possível fazer. Você é um dos vereadores mais novos que ocupa a cadeira da Câmara. Não digo nesse mandato, digo no teu primeiro mandato. Agora a gente tem uma turma de pessoas muito novas, né? Mas no teu primeiro pleito que tu logrou êxito, como foi para ti administrar isso com pessoas que já estavam ocupando a cadeira há bastante tempo, porque a gente sabe que conflita novas ideias com antigas ideias. Então, como foi para ti administrar isso, já que tu é tão adepto ao diálogo? Como foi para ti fazer essa adequação com os mais antigos que já estavam na Câmara como vereadores? Eu costumo dizer que o equilíbrio ele é necessário para tudo na vida. Então, a mescla da experiência com a juventude, a oxigenação ela é necessária para a política. Perfeito. E eu tenho dito isso todos os dias. O aprendizado é muito importante. A gente chega ao parlamento numa casa plural, que é de 31 cabeças diferentes, ideologias partidárias diferentes, divergências de ideias, debates, é necessário para a democracia. Afinal de contas, a gente vive no país onde as pessoas têm a liberdade de expressão. E eu tenho dentro dos meus princípios, da minha orientação, ali dentro da minha casa, a política que aprendi com meu pai e com a minha mãe, a escutar, a ouvir muito. E aprendi muito com os mais experientes. Eu posso aqui citar o vereador Chico Carvalho, tinha vários mandatos, vereador Gutenberg, doutor Gutenberg, que é médico, que é um grande amigo, o vereador Astro de Ogum, pessoas que já estavam há algum tempo ali na Câmara, e a gente ouve bastante para a gente conseguir absorver aquilo que é muito importante para a nossa caminhada e colocar a nossa identidade política. Eu sempre tive personalidade para entender aquilo que eu acho que é correto e colocar isso em prática. Eu sempre digo que existe uma lacuna muito grande entre o falar e o fazer. E eu tento buscar isso, um mandato que possa ser executivo, que possa retribuir e entregar às pessoas na prática algo concreto. Né? Não adianta eu só estar ali no parlar, no falar, no proferir, e a gente não conseguir ir na ponta impactar e mudar a vida das pessoas. Então eu acho que essa oxigenação na política ela é muito importante e a gente aprende todos os dias. Essa atual legislatura mesmo, a gente tem uma mescla de experiência com juventude. É sempre muito importante para que a gente possa dar a nossa contribuição, afinal de contas é um mandato eletivo, é efêmero, é passageiro, mas que a gente possa de fato entregar na ponta algo que possa melhorar a vida das pessoas. Eu gostaria de falar aqui alguns números, que no ano de 2020, a disputa pelo pleito da vereança, você foi eleito com 5.199 votos. Já em 2024, seu eleitorado cresceu expressivamente, alcançando seu segundo mandato com mais de 8.000 votos. Ao que você direciona essa crescente no seu eleitorado? Olha, Mariana, em 2020 foi uma campanha muito atípica. A gente vivia uma pandemia, um momento pandêmico, onde a distância para as pessoas dificultava, a forma de fazer política foi diferente, tanto que as redes sociais cresceram muito e foi uma campanha muito virtual e digital.
A gente teve que se reinventar, era a minha primeira eleição, eu não tinha identidade política, o meu nome tinha tradição familiar, mas não era o nome que as pessoas conheciam, o Otávio, a pessoa Otávio, e eu tive que me reinventar. Eu sempre gostei de fazer política próximo das pessoas. Eu sempre digo que dentro do gabinete, no ar-condicionado, a gente não consegue sentir, ouvir a necessidade, o clamor e os anseios populares. E na rua a gente consegue ter um panorama, um raio-x mais fidedigno. E assim eu trato a minha forma de fazer política. Então, essa crescente eleitoral não tem como ter segredo, é trabalho, é resultado. As pessoas precisam de resultado. Principalmente o momento atual que a política se enfrenta, se acompanha. As pessoas, mais do que nunca, conseguem ver, acompanhar no noticiário, seja na televisão, seja nos jornais, a dificuldade que a política tem, a distância que tem entre a política e a população. Então as pessoas precisam ver resultados. Se aquele político entrega algo na ponta que melhora a vida das pessoas, que melhora a sua família, que impacta na vida da sua família. E eu busquei fazer isso, começando da minha comunidade, eu que tenho um reduto proporcionalmente que me deu a maior votação, que foi o São Cristóvão, onde eu nasci. Não tem como não deixar de falar do Instituto, onde a minha casa, onde eu nasci, eu transformei. Não foi Calma que a gente vai falar, viu? Vamos falar então do Instituto. Pronto. Isso foi um resultado de muito impacto para as pessoas, que atende aí 3.000 pessoas por mês. Outro, projetos de lei que eu pudesse entender que não ficasse só no papel, que não ficasse só no Otávio discursando e falando que o projeto de lei algum dia existiu. Não, que pudesse melhorar a qualidade de vida das pessoas, como a Patrulha Maria da Penha, que de alguma forma hoje impacta lá. A Guarda Municipal tem 15 mulheres que estão ali capacitadas, formadas para poder atender e dar uma rede de proteção, fortalecer essa rede de proteção em defesa da mulher. Emendas parlamentares que ajudaram, como o mamógrafo da APAI, que hoje 45 mulheres fazem por dia diagnóstico de câncer de mama. Minha formação profissional entendeu que eu poderia dar uma contribuição ainda mais efetiva para essas pessoas. Então eu acho que tudo isso, o conjunto da obra fez com que as pessoas conhecessem o Otávio. Não só o Otávio que um dia foi filho do político, que é filho de político, mas o Otávio pessoa, a personalidade do Otávio, se de fato ele está na política para poder contribuir com as pessoas ou se ele estava só para ocupar uma cadeira na Câmara. Então eu sou muito grato a Deus por essa crescente, pelas pessoas que acreditam. O trabalho, ele é contínuo, ele é permanente. Não adianta você entender que a eleição são só 45 dias, não é. É como se o povo te desse emprestado um poder por 48 meses e você ter que, de alguma forma, retribuir, devolver com resultados na prática que possam, de fato, influenciar positivamente na vida das pessoas. Esse teu projeto, ele nada a ver, não tem nada a ver com a Câmara, né? Ele é por fora. Exatamente. Então, é até interessante esclarecer isso, porque esse teu projeto não é interligado à Câmara, é um projeto teu. Mas já teve algum projeto teu, na verdade, um projeto de lei teu, que vingou da escuta ativa do público, do teu eleitorado, das pessoas que você percebeu que estavam padecendo de alguma forma? Sem dúvidas. Agora mesmo, recentemente, a gente conseguiu implementar a carteirinha da pessoa com câncer. As pessoas que estão em tratamento oncológico terminam ficando muito tempo em filas de banco. Em filas para fazer uma renovação de um laudo, alguma perícia, as dificuldades para ter acesso a algum órgão. E essa carteira, ela garante que as pessoas tenham uma celeridade nesse processo, seja numa fila de banco, em alguma instituição. Então, assim, parece coisa simples, mas que muda a vida da pessoa que está ali no tratamento, que já está debilitado, que já está subestimado muitas vezes, que já está aqui, ali, de alguma forma, com a sua saúde mental comprometida. E essa instituição, essa carteirinha que foi implementada da pessoa com câncer, ela garante muitos direitos, dá acessibilidade, dá celeridade ao tratamento e, acima de tudo, dá dignidade a essas pessoas que estão num momento de vulnerabilidade. Então, a minha formação da área da saúde, eu sou dentista há 14 anos e estou me formando em medicina. Isso garante, atendi muito tempo na atenção básica, conheço a média e alta complexidade, sei da importância que dá atenção, dá carinho. Eu sempre digo, as pessoas não precisam de muito. Elas precisam de carinho, de pessoas que deem atenção, e muitas vezes isso é muito distante para o político. Eu digo que o vereador, por ser o agente público e político mais próximo das pessoas, ele tem a obrigação de escutar o eleitor, ele tem a obrigação de escutar o cidadão, porque é ele que vai fazer essa ponte, é ele que vai fazer essa interlocução, é ele que vai ser o porta-voz das pessoas. Não adianta o político se eleger, logo após assumir dia 1º de janeiro, e ele ficar no gabinete atendendo no ar-condicionado. Ele não vai mudar a vida de ninguém, simplesmente. Talvez a dele, porque ele lhe dá uma condição melhor. Mas eu entendia, porque vivi muito isso dentro da minha casa, né, com meu pai. A gente sempre morou em bairro periférico, ali no São Cristóvão. A gente sempre morou em comunidade. Eu sabia a necessidade das pessoas, eu sei o anseio popular, eu conheço aquilo que aperta, seja uma vaga numa escola pública para um aluno. Eu sei a importância de um funeral, que não tem condições de pagar um funeral para uma família que está em um momento vulnerável ali, de muita carência.
eu sei a dificuldade de ter acesso a uma consulta ginecológica, eu sei a dificuldade de ter acesso a qualquer especialidade médica. E por isso foi a minha ideia de conseguir, na prática, implementar ali na nossa casa, onde lá no bairro de São Cristóvão, implementar esse instituto que garante atendimento, dignidade, acessibilidade, saúde com excelência. Eu não gosto de fazer a coisa de qualquer jeito, a saúde de excelência. Os profissionais que atendem os meus filhos atendem a comunidade. E assim eu tenho contribuído com a saúde pública municipal de São Luís e talvez até da região metropolitana, porque muitas vezes sai ali o paciente de Santa Rita, de Bacabeira, e ele tem acesso ali ao nosso instituto. Então são leis, são projetos e iniciativas como essa que garantem que o nosso mandato ele não é um mandato só digital, não é um mandato só de apresentações e ações daquilo que fica no papel. São mandatos que na prática as pessoas podem ver que de fato o Otávio tem feito a diferença de alguma forma, modéstia à parte, ele pode contribuir com a cidade. E imagina, a gente tem 18 deputados federais, 42 estaduais, 31 vereadores na capital. Se todo mundo fizesse a sua parte, Exato. a gente viveria num estado e numa cidade bem melhor. Agora eu ia falar sobre o Instituto, mas a gente já falou tanto, né? Se tu tiver alguma coisa, porque eu de fato admiro muito esse teu projeto. Eu faço os meus projetos, então esse é um projeto que eu admiro muito. Tu tem alguma coisa para acrescentar em relação a esse projeto? Porque é um projeto que eu admiro, tanto é que eu falei no começo, Sim. já fiz questão de dizer que é um projeto teu, a parte da Câmara, do teu trabalho como parlamentar, porque eu acho que é interessante que as pessoas saibam, porque como tu falaste, vai além da política, né? Boa vontade, é querer. Então, se tu tiveres alguma coisa para acrescentar, eu tinha colocado aqui como tópico. Mas eu tenho uma outra pergunta que surgiu do que a gente estava conversando. Sim. Existe o vereador do município que atende uma população muito menor e consegue ouvir. E deve ser muito diferente ser vereador em uma capital. Por exemplo, a última eleição tu tiraste quase 8 mil votos. É muita coisa, né? Foi um número muito crescente. Então tu deve ser preocupado em dar uma contraprestação, não é satisfação, mas uma contraprestação das pessoas que colocaram confiança no teu trabalho. Como é para te administrar esse papel de vereador dentro de uma capital, que deve ser muitas demandas, deve ser uma coisa bem complicada, de doido mesmo. Então, assim, como tu consegue administrar isso? Primeiro, ter prazer naquilo que faz. Existe uma diferença em ser servido e servir. Tem que ter vocação, Mariana. Para estar na política tem que gostar, tem que ter prazer. Verdade. Tem que escutar, tem que servir. Isso eu graças a Deus, tive o privilégio de nascer com esse dom, acredito que sim, tanto na medicina quanto também na função que exerço hoje como parlamentar. Depois entender da responsabilidade que é. A responsabilidade não é brincadeira, não é ocupar uma cadeira, não é ocupar só um cargo, é ter a responsabilidade de devolver em políticas públicas algo efetivo para as pessoas. A responsabilidade é muito grande. Imagina, de 8 mil pessoas saíram no domingo para digitar na urna o seu número. Isso é credibilizar, é dar oportunidade para que você possa representá-las de forma autêntica, né? E logo após, quando passa a eleição, você representar mais de 1 milhão de habitantes, né? É praticamente um estado, porque nós temos aqui de forma regional, a capital, com áreas muito bem definidas. O que você faz na área de Itaquibacanga, o cidadão do centro, ele não sabe. O que você faz no Polo Cidade Operária, o pessoal da Vila Luizão não sabe o que acontece. O que você faz lá na Liberdade, a pessoa lá do São Cristóvão não sabe. O que você faz na Estiva, a área mais extrema da nossa cidade, as pessoas não vão saber na zona urbana. Então você precisa ter um mandato plural, um mandato que atenda de alguma forma as comunidades e de alguma forma ter esse contato com as pessoas. Eu sempre tiro na semana momentos que a gente possa atender pessoas que nos representam nas regiões, ou então visitar em loco as comunidades, entender qual é a necessidade real das pessoas, entender qual é aquele anseio necessário, porque muitas vezes eu acho que é um grande problema dos gestores e dos políticos, fazer obra ou levar benefícios sem escutar as pessoas. Sim. Porque muitas vezes não é a prioridade das pessoas. Eu quero levar o asfalto, talvez as pessoas queriam reforma da escola, eles queriam um poço artesiano, eles não queriam talvez uma cadeira que pudesse ser um ar-condicionado lá no posto de saúde, ele queria algo que pudesse ter médico, um profissional da saúde competente para lá atender os seus filhos. Então assim, muitas vezes gerenciar ou de alguma forma exercer o mandato político é entender a necessidade das pessoas, é entender o anseio das pessoas e priorizar aquilo, colocar aquilo como prioridade. Então eu tento levar isso para minha vida pública, a responsabilidade de estar no mandato aqui na capital de São Luís, na capital do Maranhão, em São Luís, uma cidade
que tem diversas ideologias. As pessoas, de fato, entendem que é uma cidade, não é simples fazer política aqui em São Luís, mas, ao mesmo tempo, é um povo que te dá oportunidade, que é acolhedor, que entende a oportunidade, entende as limitações do seu mandato, e a gente tenta, de alguma forma, contribuir com as regiões, né? Seja através de um projeto de lei, seja através de uma ação, seja através do nosso instituto, que agora há pouco a gente falou, seja através de um mamógrafo lá na Paz, seja através de instituições que têm credibilidade na nossa cidade, como a Aldeia Belo e a PAI, que eu sou um dos vereadores e parlamentares que mais dou emenda parlamentar, que mais aloco emenda e recursos para que possa garantir assistência à saúde a essas pessoas, reforma de unidades que possam atender todo esse conglomerado de pessoas, e assim a gente vai contribuindo de alguma forma. Eu sei que eu tenho as minhas limitações, sei das minhas dificuldades, mas eu acho que o legado ele fica, né? O Otávio passa uma hora. O Otávio não ficará para sempre como vereador de São Luís, mas tenho certeza que na memória das pessoas o legado de entrega de resultados, isso fica para sempre, Mariana. Sim, eu te parabenizo por isso, porque como advogada, principalmente eleitoral, a gente vê que a maioria dos parlamentares criam todos os tipos de projeto, é um copia e cola. Até quando nós estávamos conversando com o marqueteiro, ele falou tem cursos que você compra que vem 1 milhão de projetos. Então é triste porque de fato não conhece a necessidade. É sobre a questão da mídia social, o que tu acha que traz de bom e qual é o outro lado da moeda para ti em relação negativa? O iluminismo já falava que tudo que é extremo é insignificante, né? Então eu tenho dito que é saber usar. Foi uma grande virada de chave. Após o período pandêmico, a gente teve a real necessidade de poder se comunicar através da rede social. Muitos políticos, inclusive, hoje passam a ter como prioridade do seu mandato a rede social para se comunicar de forma oficial, né? A gente tem alguns exemplos aí claros, né? E aí a gente entende que isso tem as suas extremidades. Primeiro, as fake news, o combate às fake news, que é uma verdadeira realidade, principalmente hoje com o avanço da IA, da inteligência artificial. As pessoas conseguem vender fake news todos os dias, e a gente combater isso é muito difícil, até porque a notícia ruim ela se espalha muito mais rápido do que a benéfica. E aí a gente tem esse desafio que é poder desmistificar aquilo que as pessoas têm aí espalhado de forma errônea, equivocada, quanto às fake news. Então é um combate contínuo. Mas também, ao mesmo tempo, o alcance que talvez humanamente seria impossível. Eu falar com o cidadão lá da ponta, da área Itapacanga, da Praia da Guia, da Estiva, da Santa Efigênia, da Santa Clara, lá da Vila Luizão, do Sol e Mar. Hoje, através de uma rede social, de um pronunciamento oficial, eu consigo atender e falar diretamente com um canal direto com as pessoas. Eu costumo dizer que cada cidadão, cada ser humano tem uma estação de televisão na sua mão, que é o celular, que é as redes sociais. E isso você consegue se comunicar diretamente, falando aquilo que é positivo, falando, prestando contas do seu mandato, obviamente dando abertura também para as pessoas questionarem, construírem através de alguma denúncia, ajudarem no seu mandato. Então as redes sociais mudaram a vida de muita gente e acredito que veio para a política quando boa utilizada, como de forma positiva é utilizada, é algo sensacional, uma ferramenta que você tem a condição de poder prestar contas do seu mandato, incluir e, acima de tudo, gerar oportunidades e informações necessárias para os 4 cantos da cidade. O país está extremamente polarizado e, diante dessa polarização, as pessoas criam meio que uma agressividade em opiniões opostas. O que está distanciando o jovem ou criando no jovem essa aversão ao debate e tratar da política de uma forma tão grosseira? Como tem sido? Primeiro, a deturpação de valores, né, Mariana, e princípios. A gente entender que o bom diálogo é necessário para tudo, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na política não é diferente. É necessário o diálogo. A arte é o grande instrumento para se chegar a um denominador comum, as soluções, as verdadeiras soluções. E dessa forma, o país dividido, a gente não consegue encontrar soluções para o avanço, para o progresso. Eu sempre digo isso. Fica uma briga de A e B, onde B quer ocupar o lugar de A, e quando A está fora, quer ocupar o lugar de B. Termina a briga do poder pelo poder, e termina as pessoas que são os verdadeiros sentidos de estar no mandato, de estar no poder, ficando de lado. As pessoas terminam não sendo prioridade para o político. E aí, dessa forma, a gente não consegue ter um país desenvolvido, evoluído. E a gente falando aqui do Nordeste, pior ainda, porque a gente ainda tem um atraso muito grande em vários tocantes, em vários quesitos.
E eu acho que essa divisão é muito ruim. A gente precisa escutar de ambos os lados. A gente precisa entender que a democracia também é dar pluralidade, é entender que todo mundo tem algum contexto de positividade, alguém está certo em algum momento, outro está errado em algum momento. E aí a gente tem que escutar, saber ouvir e compreender. Eu acho que mais do que tudo, a arte de ouvir ela é necessária. Uma vez eu perguntei ao presidente Sarney qual era o maior exemplo que ele me daria, que eu estava entrando ali no meu primeiro mandato de vereador. Ele disse ouvir. Ouça sempre e fale aquilo que você tenha sabedoria ou que conheça do assunto. Então, o ser humano, o político, ele precisa primeiro entender daquilo que ele fala e, em segundo lugar, ouvir as pessoas. Quando a gente fala por falar, quando a gente toma decisões precipitadas, como dizia o meu pai, quando a emoção entra pela porta da frente, a razão sai pela do fundo. E isso é necessário. É preciso ter equilíbrio para a gente tomar decisões. E a gente vê uma política de ódio muito implementada em nosso país, onde se A falou que está certo, o B está errado, e ambos, quando você defende algo positivo ou faz um recorte de algum dos grupos políticos, parece que você é contra o grupo de oposição, e não é isso. Muitas vezes os dois estão certos, e aí a gente só precisa chegar a se entender numa mesa de diálogo. Enfim, isso é muito ruim para a democracia, isso é muito ruim para o país, e tenho certeza que uma hora é necessário buscar o entendimento. Buscar o entendimento, porque o país não precisa de pessoas que estejam espalhando ódio. O Brasil precisa de unidade, o Brasil precisa de pluralidade, o Brasil precisa de inclusão, o Brasil precisa de pautas prioritárias. As pessoas ainda têm muitas políticas públicas que são aquém daquilo que precisavam chegar na ponta. Agora há pouco eu falava da invisibilidade, muitas pessoas estão invisíveis ao olhar do poder público, muitas pessoas não são beneficiadas e se acha talvez só que um programa social resolva a vida das pessoas, e não é. Muitas vezes é dar oportunidade, é um emprego, é geração de emprego e renda de verdade, definitivamente, que passe de pai para filho, um legado familiar, porque o grande problema hoje da sociedade é o desfacelamento familiar. As pessoas não entendem e transferem essa responsabilidade. Eu acho que a gente tem que entender que a responsabilidade pública ela é um conjunto de fatores. É o poder público, é a família, são as pessoas, e são as pessoas que estão também como governantes que tomando decisões, porque isso influencia na vida de muita gente de um país de mais de 200 milhões de habitantes. Sim. Tu utiliza muito a rede social para passar tuas informações, os teus projetos, aquilo que tu tá criando. Já teve algum momento da tua trajetória que tu teve que apagar ou tu teve que excluir alguma coisa porque aquilo ou deu problema ou alguém deturpou a informação que tu queria passar e aí tu teve que simplesmente deixar de lado porque aquilo causou um problema e simplesmente era a solução? Não, Mariana, eu até acho que um dos principais pré-requisitos para estar na política é personalidade. Eu acho que você tem que estar disposto a escutar críticas e escutar elogios. Isso é necessário para o político. E entender que as críticas elas também são muito importantes para a evolução pessoal, profissional, do ser humano. E eu deixo o direct ali das minhas redes sociais aberto. Eu deixo os comentários das pessoas abertos. Eu não sou de mudar, alterar, manipular, porque eu acho que termina a gente criando uma farsa ali, se auto-prejudicando. Então, quando eu falo que talvez tenha uma interpretação deturpada, eu vou lá e me explico num outro momento, mas eu não vou apagar aquilo que eu falei. Eu acho que o político ele precisa ter a personalidade de saber falar, de errar, porque é natural do ser humano. Quem não peca, quem não erra, quem não se equivoca em algum momento da vida. Mas eu acho que o melhor de tudo isso é saber reconhecer quando erra. E aí o ser humano ele precisa ter a humildade de saber reconhecer. E isso eu levo para minha vida, é uma personalidade, está dentro do meu perfil, Otávio Soeiro, e eu carrego para a minha vida profissional. Quando erro, eu tenho a humildade de saber reconhecer, de pedir desculpas e de entender que a gente precisa seguir em frente. Então, assim, eu acredito que as redes sociais, de alguma forma, eu tenho um perfil de algumas vezes falar um pouco. Eu até digo que a gente quer mostrar que realmente aquilo que é o melhor. A gente nunca quer mostrar aquilo que é a realidade da gente. O ser humano ele consegue manipular ali as suas redes sociais. Mas, de alguma forma, quando você é mal interpretado, é necessário que você tenha a personalidade e a humildade de saber reconhecer e de saber pedir desculpas às pessoas. Então, assim, as minhas redes sociais elas são totalmente abertas. Eu gosto mesmo de responder às pessoas, para não parecer ali que é inteligência artificial. Então, é isso, a gente cria um link, cria um contato, as pessoas sentem, sabe que as pessoas sentem. Muitas vezes os políticos acham que as pessoas não sentem quando é verdade, mas as pessoas sabem no olhar, no falar, no escrever, da forma que você conversa com as pessoas. Então eu tento passar de forma dinâmica algo que consiga ser próximo às pessoas que me acompanham. Qual o sonho para São Luís que tu ainda não conseguiste colocar em prática? Olha, São Luís é uma cidade muito privilegiada por Deus, né? Culturalmente, as belezas naturais.
mas é uma cidade que precisa ser melhor cuidada. Eu tenho dito isso. O seu centro histórico é o maior acervo arquitetônico que a gente tem, um dos maiores do país, um dos maiores do mundo. O nosso centro histórico precisa ser revitalizado, a gente precisa atrair e entender que São Luís tem um potencial turístico, tem um potencial cultural, acho que um dos maiores do país, se não for o maior. Entender que a cidade precisa focar nisso. Existem políticas públicas que precisam ser efetivadas, colocadas em prática. E entendo que em vários tocantes a gente precisa evoluir. A gente pode falar do transporte público, que é um grande gargalo. A gente pode falar de uma educação de qualidade, da saúde. Eu trabalhei na atenção básica, posso falar com propriedade de causa. Entender que a São Luís que eu quero é a São Luís que dê dignidade às pessoas, diminuir as desigualdades sociais, entender que existem muitas comunidades, existem muitos bairros, existem muitas regiões da nossa cidade que não têm o mínimo. O mínimo, quando eu falo, é desde o saneamento básico, que precisam ter esse olhar do poder público como prioridade, que as pessoas, que os governantes precisam ver com prioridade. E muitas vezes a nossa fala fica ecoada, mas não passa dali, né? Então a gente entende que a São Luís que eu quero é um dia poder olhar para os meus filhos, para os meus netos, entender que a nossa contribuição, mesmo que pequena, um pingo no oceano, ela valeu a pena, os nossos discursos, as nossas falas, né? Aquilo que a gente despertou nas pessoas, nos governantes. E se um dia a gente tiver a possibilidade, a oportunidade de ter um cargo melhor, que a gente tenha mais condições de poder, na prática, contribuir com as pessoas, que a gente possa deixar o nosso legado positivo. A política, ela é construção. E a política também, elas são recortes. E desses recortes, cada um dá a sua contribuição. E eu acho que cada um tem deixado a sua contribuição, mas que a gente possa ter um impacto ainda maior, um impacto mais positivo. Porque quando a gente olha a nível nacional, a nível de Brasil, quando a gente fala de IDH, quando a gente fala de DEB, os índices ainda são muito baixos. Sim. E a São Luís ainda carece muito. Eu acho que o que Deus deu pra gente é o que nos dá muito orgulho, né, da cidade onde a gente reside, onde a gente mora. Mas, ao mesmo tempo, por prática do poder público, falta muito ainda. E eu me incluo nisso, eu faço a meia-culpa, eu faço parte desse processo e eu preciso dar minha contribuição todos os dias. Não é simplesmente chegar em 45 dias de campanha e mostrar que você tem um planejamento para mudar a cidade. É você todos os dias, é uma construção, poder contribuir e nesses 4 anos, nos 48 meses, a gente poder de alguma forma mudar a vida das pessoas. Perfeito. Eu acho que a forma que tu transparece a tua ideologia, ela fortalece muito os jovens que têm vontade de entrar na política. Eu falo isso pelas palestras que eu dou e o retorno que eu tenho diante das palestras. Nós que somos ligados ao meio social, a gente tem muito esse feedback de, poxa, que bom que tu tá fazendo esse trabalho, um dia eu tenho vontade de fazer o mesmo. Só que nós sabemos que existe toda uma realidade periférica de pessoas que não têm a oportunidade de chegar neste ponto, a não ser que tenha apadrinhamento ou tenha um sobrenome. Tu achas ainda que essa é uma realidade ainda muito latente, que o jovem da periferia ele tem dificuldade de alcançar o campo político? Ou hoje, talvez, com a abertura das mídias sociais, o jovem periférico ele já consegue alcançar, assim, um patamar mais acima? Olha, tem melhorado, né, Mariana? Eu acho que as redes sociais têm contribuído muito para isso, tem sido uma ferramenta essencial. Mas eu acho que é um trabalho de base, e isso tem que existir desde do início ali escolar, né? Um trabalho educacional, é um trabalho que tem que se desmistificar muita coisa cultural que foi passada ao longo dos anos, mas que principalmente no Nordeste brasileiro a gente precisa dar informação, e a informação precisa, necessária e correta, coerente, né? E aí assim, a cada dia a gente vai conseguir transformar a sociedade, melhorar a opinião popular, melhorar aquilo que de fato é necessário para a gente progredir, para a gente transformar a sociedade ainda mais intelectual, com mais conhecimento, com mais capacidade de poder opinar e de poder decidir a sua vida. Até porque, através do voto, é a arma da cidadania que você consegue decidir a vida da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado. Então, eu acho que tudo isso faz um link para que a gente possa entender que esse trabalho de base, lógico que a longo prazo, a gente consiga transformar a vida das pessoas lá na frente. Talvez não sirva ainda para o Otávio, para os meus filhos, mas para os meus netos, para as pessoas que vêm, as outras gerações, elas entendam que a semente plantada hoje será colhida lá na frente. Se tu tivesses a oportunidade hoje de implantar um projeto dentro das escolas para que jovens compreendessem a política, qual seria esse tipo de projeto? Eu, Mariana, penso que nas escolas a nossa Constituição deveria ser implantada, porque são direitos básicos e fundamentais, só que é uma realidade um pouquinho distante. Se hoje fosse te dado essa liberalidade de você escolher implantar nas escolas um projeto social ligado à política, tu consegues imaginar o que tu faria com isso?
Olha, não é simples, né? É uma pergunta que não é simples. Porém, eu acho que tudo aquilo que a nossa democracia rege, o que a Constituição mostra, apresenta, é necessário para que a gente transfira esse conhecimento. Eu acho que a base de tudo é essa. Você colocou muito bem. Ao mesmo tempo, entender que não se pode fazer transferir conhecimento com paixão. A paixão, Exato. isso termina mudando, porque aquilo que você ensina, você vai dar o seu posicionamento, a sua visão. Então precisa passar a imparcialidade da coisa. Eu não posso chegar na Universidade Federal ou em qualquer escola pública municipal ou estadual e dar o meu posicionamento e dizer que aquilo que é certo. Eu preciso dar a liberdade, a capacidade da pessoa escolher que existe A, existe B, existe C. E dentro daquilo, da visão do aluno, da visão de quem está me escutando, ele consiga entender o que ele se identifica mais. Então, eu acho que o país hoje, o Brasil em si, ele tem muito direcionamento, muita influência da parcialidade da coisa. Eu estou ali como professor, numa condição de líder, de professor, eu transfiro aquilo que eu quero transferir. Então eu Sim. direciono aquele aluno para que aquilo ele seja formado dentro daquilo que eu acho que é certo. E eu não dou a oportunidade para que o aluno escolha aquilo que ele se identificou. Então eu acho que esse é um trabalho de base, não é simples. É necessário que se tenha uma construção de berço mesmo, uma mudança e a oxigenação do parlamento passa muito por isso também, para que a gente possa melhorar a cabeça das pessoas, a mentalidade das pessoas. E assim a gente consegue, a longo prazo, a gente conseguir entender que essa semente, como eu falei agora há pouco, ela foi semeada e a longo prazo ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo melhorada. De forma ousada, eu te pergunto, tu tens a intenção de galgar cargos maiores além da vereança, seja como deputado, seja, enfim, outros cargos eletivos? A política ela é um desafio muito grande e ao mesmo tempo você é escolhido, você não escolhe. Eu não tenho como definir que eu escolherei algum outro cargo. O que eu posso garantir é que meu trabalho será contínuo, será permanente, será constante. E acho que dentro da visão da opinião popular, as pessoas deverão entender aquilo que é necessário para cada lugar. E eu me capacito cada dia. Eu acho que o que deve e o que depende de mim eu tenho feito, que é me capacitar. E eu acho, inclusive, vou colocar aqui em destaque a você que me acompanha, o Maranhão é muito órfão de políticos capacitados e técnicos. Eu acho que é muito importante a associação daquilo que você fala, daquilo que você estudou para falar e daquilo que você está preparado para fazer. Existe um interstício, uma lacuna muito grande entre isso. E eu tenho me preparado a cada dia, eu vou para a minha segunda formação, entendo que a saúde sempre será prioridade, uma bandeira prioritária do meu mandato e para as pessoas. É o maior patrimônio do ser humano e eu tenho colocado isso como verdade na minha vida. E assim eu tenho me capacitado, Mariana. Eu tenho alguns sonhos, mas tenho galgado baseado na naturalidade. Obviamente que pela permissão de Deus, de forma prioritária, mas na naturalidade. Eu encaro as coisas se a população entender que o Otávio deve continuar na Câmara ou deve galgar outro espaço, outro cargo, será natural, pode ter certeza disso. Eu tenho me preparado, me capacitado para isso e espero que o meu futuro a Deus pertença e ao povo ludovicense, maranhense, ele tenha a capacidade com esse nível de inteligência que tem aumentado a cada dia, a opinião do eleitor que tem se intensificado a cada dia, através das redes sociais, ele saiba quem de fato pode fazer a diferença na vida dele, da sua família, da sua comunidade, do seu bairro, do seu estado, e ele sabe escolher o momento certo. A gente já viu a realidade dessas últimas eleições municipais e acho que a eleição estadual para 26 vai mudar ainda mais. Não adianta a política profissional, ela tem mudado muito, muita gente que tem investido na política profissional, ele não tem dado resultado. E talvez a política natural, do sentido de entender, de fazer um trabalho resolutivo que possa influenciar na vida das pessoas, essa tem sido uma verdade definitiva, autêntica e que as pessoas têm acreditado que de fato a cada dia vem transformando. E isso me engrandece muito, me deixa muito feliz, muito orgulhoso por entender que aquilo que a gente tem batalhado todos os dias, defendido como pauta na Câmara Municipal, o que me cabe lá no Parlamento Municipal, isso tem de alguma forma ecoado. Então a gente entende que o mandato ele é de escolha popular, ele é eletivo e a gente só se prepara para isso. Se for da vontade de Deus, da vontade do povo, a gente sempre estará disposto. O político, ele praticamente
ele tem que sempre estar disposto, né? 100%. Inclusive, a gente até abdica muitas vezes da família em alguns momentos. Os meus filhos falam muito bem disso. Mas, ao mesmo tempo, é um prazer de servir, é um prazer de entender que se eu não estiver dentro da política com boa índole, com bons princípios, eu estarei dando a oportunidade, talvez, para um que não tenha boas índoles e bons princípios estarem no meu lugar. Então, se for da vontade popular, da vontade de Deus, a gente estará sempre à disposição. Eu estou agora iniciando o meu segundo mandato. Existe um caminho grande pela frente, de amadurecimento, de experiências que a gente troca todos os dias, de entender o sentimento popular e de construir uma identidade que possa ser resolutiva. O Otávio não pode ficar na imagem Otávio Soeiro, ele precisa estar no legado na cabeça das pessoas de entrega, de resultado. Eu tenho muito isso comigo. Então, existe muita diferença no falar e no fazer, e eu preciso fazer ainda mais para a gente conseguir dar um passo à frente. Tá, eu vou falar agora pro teu público, né? Okay. Que eles te cobrem, porque é raro termos jovens que estão abertos a debates, a crescimento a nível populacional, social que tu tens, e tua capacidade é muito grande para que hoje você esteja onde você está. Então, que os seus seguidores possam, pela seriedade que o programa República pelas pessoas que nós conseguimos trazer até aqui, que essas pessoas possam te cobrar para que você esteja sempre em cargos mais altos para poder representar o povo, porque é muito raro ver um político, de fato, ter o anseio de saber a necessidade de uma população, de um bairro, de uma localidade. Então, que essas pessoas que te seguem, gostam do teu trabalho, elas possam te visibilidade de uma escadinha que tu tens que subir até para poder, eu digo, abençoar mais pessoas, né? Porque isso é dom, de fato é dom. Vereador, jogo rápido. Um político que te inspira. Meu pai, Albino Soeiro. Uma lei que você gostaria já de ter criado e não teve a oportunidade. O Fila Zero oncológico é uma lei que garante celeridade no paciente que tem um diagnóstico de câncer, de neoplasia no município de São Luís e que precisa de um diagnóstico de imagem urgentemente para dar celeridade, para ter um prognóstico favorável. Redes sociais, vício ou ferramenta? Ferramenta e vício. Política em uma palavra. Vocação. O que te tira do sério no plenário? Mentira, fake news. Isso me Quando tira tu do sabe sério. quem tá... Quando eu tenho a certeza de que é mentira. Sim. Um erro que te ensinou muito. Tomar decisões pela emoção. Sim. Um sonho para São Luís. Uma cidade que seja referência para o Brasil. Quem é o seu maior conselheiro político? Deus e o povo de São Luís. O que você não negocia na política? Valores e princípios. Uma frase que te guia na vida pública. Tudo no seu tempo determinado, Eclesiastes 3. Eu levo para a vida. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. É isso. Vereador, te agradecer a tua presença. Sem sombra de dúvida, eu sabia que seria esse acréscimo. Te agradeço pelo tempo disposto, por estar aqui, por colaborar conosco, por dividir a experiência conosco. Feliz, um prazer muito grande estar aqui no podcast República. Eu já tinha muita vontade de vir aqui, prestar contas do nosso mandato, falar de quem é o Otávio Soeiro. Agradecer ao seu público, a você que nos acompanha. E, de fato, dizer que a gente está à disposição da sociedade, lá na Câmara Municipal, no nosso gabinete, em nosso instituto, no IBAS, lá no São Cristóvão. Isso mostra que a gente também, que próprio responde a nossa rede social. Então, nos acompanhe, Otávio Soeiro, acompanhe o nosso mandato, cobre, diga, direcione, oriente. Afinal de contas, o meu mandato ele é construído por Deus e pelo povo. Então, eu preciso retribuir através de resultado. Muito bom estar aqui, te agradecer pela oportunidade, desejar muito sucesso ao podcast, que Deus possa abençoar muito essa caminhada e dizer que sempre que precisar do Otávio, a gente estará aqui à disposição. Hoje tivemos uma conversa que foi além da política do dia a dia. Falamos sobre os bastidores, os dilemas e as transformações profundas que a vereança vive em tempos de exposição digital, não é mesmo, vereador? Cobrança imediata e conexão direta com o cidadão. O vereador Otávio Soeiro trouxe reflexões importantes sobre como se manter coerente, presente e atuante num cenário cada vez mais exigente. Que esse episódio ajude você, ouvinte, a entender melhor o papel real de um vereador e, quem sabe, a se engajar mais ativamente nas decisões de sua cidade. Até o próximo República.